Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem-vindos ao Casa Jardim Experience e ao nosso Sala Aberta, onde nós temos vários temas super relevantes aí para serem discutidos. E hoje nós estamos aqui com a Lucila, que vai mediar esse talk, junto com a Débora também, com a Lúcia, com a Ellen. E espero que vocês gostem. Peço para todos que mantenham os seus celulares no silencioso, para a gente não ter interferência. E no final, para quem quiser também, nós abriremos para perguntas, né? Então vão anotando aí as questões de vocês. E só para vocês saberem, os móveis que nós estamos aqui vendo hoje na decoração da casa, eles são da loja Odara, que é uma loja de design brasileiro. Então, depois apreciem aí a decoração da casa. Então, vou deixar vocês com as meninas aqui. Espero que vocês gostem dos talk. Bom, gente, obrigada pela presença. Estou muito feliz com esse convite. Eu vou me apresentar. Eu sou a Lucila, eu sou jornalista, tenho um site de decoração, chama Casa de Valentina. E, enfim, eu achei o tema desse talk aqui bem interessante, que é, na verdade, a interferência das casas no nosso bem-estar, né? Na nossa saúde, enfim. E primeiro eu vou fazer uma breve apresentação das nossas convidadas. Eu vou começar ali por ordem, né? Vou falar um pouco da Débora Roig. A Débora, ela se formou em design industrial e depois se formou em arquitetura em Barcelona, né? Trabalha muito com projetos residenciais, corporativos, com a parte de arquitetura e também design de interiores. A Lúcia Manzano, que é arquiteta também, pós-graduada em arquitetura paisagística e sustentabilidade das edificações, e não por coincidência, assina o projeto dessa casa-jardim que estamos aqui da City. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso também. E, por fim, a Ellen Pereira, que é arquiteta também e especializada, começou, né, o trabalho na área de legislação de empreendimentos na Prefeitura de São Paulo. Depois ela foi para várias incorporadoras grandes e já atuando na área de legislação, incorporação e entrega de condomínios, né? Então, acho que vai ser uma conversa muito legal, porque cada uma vai trazer um pouco das suas experiências diversas no assunto. E, bom, vamos falar, então, da casa como ativadora de emoções e bem-estar. E daí eu vou seguir meio uma ordem aqui de apresentação, mas a ideia é que seja realmente uma conversa. Então, se a gente quiser complementar, estamos abertas para isso. Débora, sabe o que eu queria que você contasse um pouco? Eu conheço bastante o teu trabalho, já visitei virtualmente a tua casa, né? E eu queria que você contasse um pouco das características dos teus projetos, que eu acho que é quase uma assinatura, a questão da integração, da iluminação, do uso de materiais naturais. E eu também vou deixar uma pergunta, que é uma curiosidade particular. Depois dessa experiência, né, que tivemos num momento diferente das nossas vidas, em que a gente vivenciou muito as casas, né? Estivemos né, em casa em absolutamente todos os momentos do dia. Você sentiu que as pessoas pediram mais integração ou pediram espaços mais privativos? Eu vou deixar essa pergunta aqui para você me falar ao longo dessa conversa. Primeiro, obrigada pelo convite aqui da CID. Adorei com esse papo que a gente está tendo aqui, com todos esses assuntos que são super pertinentes, né, no meu trabalho. E falar um pouquinho desse bem-estar, né? Eu acho que desde sempre eu tive uma relação muito próxima, muito afetiva com a casa. Casa, para mim, sempre, desde criancinha, foi um porto seguro, um lugar de descompressão, um lugar de memórias, um lugar afetivo. Então, eu acho que eu busco sempre isso dos meus projetos, né? A sustentabilidade está muito ligada a tudo isso, eu acredito, né? Então, uma iluminação natural, né? Ao invés de você ter a iluminação artificial. Você sabe que você estava comentando sobre isso e recentemente eu fui apresentada por um conceito que eu não conhecia, que é o de casa saudável. Normalmente a gente consome muito conteúdo relacionado à casa sustentável, né?
E na casa saudável, na análise de uma casa saudável, tem 10 elementos. E um dos elementos é a iluminação. E daí, essa casa saudável, ela preza por uma iluminação que segue o ciclo circadiano, né? Que é o ciclo, enfim, natural e tal. E eu achei interessante isso, porque até em situações que a gente não está num espaço aberto, aqui, naturalmente, a gente vai ter a presença da luz natural no rooftop, mas numa situação em que isso não seja possível, hoje tem elementos de iluminação artificial que, né, traduzem ou representam, ou imitam, né, essa iluminação natural. É interessante até a proposta mesmo da CID de casas, né? Eu acho que isso é uma busca recente. Ao contrário do que alguns anos atrás as pessoas estavam tendo um movimento de ir para apartamentos, né? E as casas estavam ficando de lado. E agora a gente percebe que, mesmo tendo um jardinzinho pequenininho, faz toda a diferença. É o pé no chão, né? Exato, né? Então, esse contato com a natureza, primeiro. Iluminação natural, que é uma presença constante nos meus projetos. Então, tem sempre clarabóias, aberturas, epitais. Tudo isso, além de sustentável, porque você está consumindo menos energia, né? Economicamente correto também, porque é uma economia, né, de custo, né? E tem o prazer da iluminação natural, né? Isso até é saudável no sentido de você consumir mais, absorver mais vitamina D. Né? Então, tem uma série de coisas positivas que proporcionam bem-estar, né? Tem uma coisa que eu acho que é muito marcante nos teus projetos, que são os spas. Eu fico impressionada com os spas que você faz, porque são spas que antigamente a gente via só em hotel. Eu queria que você me falasse um pouco disso e se você sentiu, nos últimos tempos, uma demanda maior por esse tipo de conforto nas casas. Lucila, muito. É impressionante. E eu fico até feliz, porque, como você disse, é uma presente nos meus projetos. Eu sempre fiz muito porque eu acredito realmente que você está cercado de materiais naturais, te proporciona, te dá uma energia positiva, né? Assim como eu falei da iluminação natural, as pedras, a madeira. E tudo isso engloba um pensamento mesmo de descompressão. Então, assim, hoje, o que nos hotéis a gente viajava para ter esse bem-estar, esse momento, né? Dentro das casas. É interessante isso, né? A gente trazer para o nosso universo cotidiano uma coisa que antes a gente buscava fora. Eu acho que, como a gente vivenciou aí um período de não poder viajar, não poder ir a esses hotéis maravilhosos, cada vez mais as pessoas perceberam que podiam ter isso em casa e que isso traz muito benefício para o dia a dia, né? Tem coisa mais gostosa do que chegar em casa e poder fazer uma massagem, fazer uma hidro, dar uma relaxada. E isso, meia horinha, muda completamente o seu dia, né? Muda o teu astral, você relaxa. Ou seja, eu acho que esses momentos, uma coisa que eu tenho perguntado muito para os meus clientes, o que é essencial para você? Né? E você repara em alguma resposta que sempre aparece? Ou não? Bem-estar. Bem-estar. Né? Momentos com família, ou seja, que está ligado, né? Como a gente fala em memórias e tudo mais, a gente quer ter qualidade de vida, né? Então, esse lifestyle que tem tudo a ver com o que a gente está falando, e você fazer o bem também, né? A sustentabilidade está ligada a isso, você não se preocupar também só com você também se preocupar com o grupo, né? Com o geral. Você está, de certa forma, preservando todos esses elementos naturais, né, da natureza.
Gente, você sabe que eu vou aproveitar. Depois eu queria que vocês contassem um pouco se vocês percebem isso no dia a dia, nos projetos, né, nos empreendimentos. Tem uma palavra que eu conheci há uns 3 anos, que eu achei interessantíssima, que é a seguinte palavra: egotetura. Eu não conhecia e eu achei o máximo. Egotetura. Eu estava lendo um livro, daí enfim, ele apresenta um pouco esse conceito, que a palavra em si é uma palavra inventada para traduzir o conceito, mas que fala um pouco das casas que eram feitas das casas feitas para fora. Então, para receber, para mostrar, casas que efetivamente não traduzem a alma daquela família, ou que não foram construídas pensando nessa vivência. E que são casas... eu lembro que essa palavra, assim, essa frase me pegou quando eu li. São casas que adoecem o homem, porque não são casas feitas para ele, são casas feitas, né, para os outros. E que hoje a gente tem uma percepção diferente. Hoje as casas elas já trazem muito mais, já tem espaço para uma casa que traduza com identidade, feita para quem vai morar, e a importância da casa na relação familiar. E daí eu somo isso a uma informação que a Beatriz da CID me mandou, que 31% das casas no Brasil têm crianças até 9 anos. Então, a importância da terra, a importância do espaço integrado. Aqui a gente está num estar que tem integração com a cozinha, então, se sabe, um adulto está na cozinha, está observando a criança que está ali no jardim. E daí eu quero saber de vocês se, Ellen, você sente isso nos empreendimentos, se a Lúcia sente isso nos projetos, e se você também sente nos projetos, que agora os proprietários eles se sentem mais à vontade de ter casas que não sejam casas de revista. Vamos generalizar dessa maneira. Eu sinto muito o cliente não pedindo para mostrar para os amigos, para receber só os amigos. Eles querem realmente ter uma vida saudável, um bem-estar com a família. Então, o que eu percebo? Que nos nossos projetos, o jardim é muito bem-vindo. Essa integração com a sala. Então, eles querem todos juntos. Então, não é só os amigos, só as famílias, os parentes, não. Sim, as pessoas que moram dentro de casa. Então, eu percebo demais nos nossos clientes isso. Eu fico feliz, assim, né? Porque é uma relação muito diferente com bastante. E daí, Lúcia, eu já vou aproveitar o gancho que a Ellen comentou sobre a questão do jardim. Você é arquiteta, pós-graduada em paisagismo. Eu queria que, você contasse um pouco, porque é uma coisa diferente, né? Esse olhar específico para o paisagismo dentro dos seus projetos. E como que o paisagismo ele pode também trazer esse bem-estar para o nosso dia a dia? Eu acho que, ao longo do tempo, se você pegar a formação de arquitetura mais antiga, o arquiteto ele fazia tudo, né? Era um estúdio que ele fazia a casa, ele fazia o jardim, ele desenhava o móvel da sala. Você pegar, sei lá, a Casa de Vidro da Lina Bobardi. Ela montou o jardim, ela plantou as mudinhas pequenas, que hoje são uma floresta praticamente, ela desenhou o móvel, mas ela fez o desenho da esquadria. O arquiteto era essa pessoa muito plural, que tinha esses interesses para a vida e para o fazer como um todo. A vida, assim, a vida na casa. Então, eu quero ter uma cadeira que atenda às minhas expectativas de conforto, ou esteticamente eu vou tentar alguma coisa diferente, sei lá, no caso da Lina, né? Então, para mim, o paisagismo foi uma surpresa meio que aconteceu na minha vida. Eu acho que no começo da minha profissão, no escritório que eu trabalhava de projeto, de arquitetura, tal, tinha uma arquiteta que
super curtia paisagismo, e nessa eu fui meio atrás e eu me encantei, mas eu me encantei pós-faculdade. Pós-faculdade. Não foi na faculdade, porque, não sei, mas foi assim que aconteceu. E ao longo do tempo, nos projetos, e eu acho que hoje isso está super em pauta, né? Mas imagina, eu fiz essa pós em 2000, faz um tempinho. Então, hoje é o assunto do momento, mas no fundo é resgatar isso que a gente está falando, dessa integração. Um olhar mais plural para casa. Porque quando eu vou fazer o projeto, eu estou pensando nas vistas. Se a pessoa ela quer o bem-estar. Então, se a casa está integrada com o jardim, o que ela está olhando? Ela está olhando o muro? Tem o vizinho? Como é que eu posso... Porque na cidade, os lotes são mais compactos, né? Uhum. Então, eu sempre acho que o paisagismo resolve tudo. O que, às vezes, o lote não consegue. Porque você fala, tem o telhado tem do um vizinho. Gente, não tem. Precisamos lidar com Porque isso. É porque muitas vezes a gente, até nos condomínios, a gente pega regiões urbanas, né? Uhum. Então, que a gente até brinca dentro da CID, que os nossos clientes apelidaram de refúgios urbanos, né? Então, a gente coloca dentro do nosso condomínio toda a parte do paisagismo que a Lúcia falou super bem, mas você sai na rua, você encontra todos os... Uma farmácia perto, Então, assim, o refúgio urbano está muito em alta, né? Você ter um paisagismo dentro disso é muito difícil, e hoje a gente está conseguindo... Como se fosse uma cápsula, né? Exatamente. Eu acho que é o todo, né? Você não consegue muito bem separar onde começa a arquitetura, onde começa o paisagismo. Porque quando ele é pensado junto, fica tão harmônico que se você tirar uma das partes, você fica... Desequilibra. Você desequilibra. Então, a pessoa consegue trazer para a casa, para o condomínio, eu acho que eu não sei se é voltar para esse contato com a natureza, mas que talvez foi um lapso momentâneo aí, que todo mundo foi para o apartamento, pela praticidade, etc., da vida. Eu acho que além disso, a segurança, né? Total. Hoje, os condomínios... É um fato. Hoje estão vendo mais isso, né? Vamos priorizar a segurança de um condomínio horizontal para conseguir trazer os clientes para os nossos condomínios. Verdade. Isso daí a primeira, né, até mesmo nas pesquisas saem, eu quero segurança. Segurança. Então a gente sempre está fazendo um condomínio pensando na segurança. E você sabe que agora que você falou uma coisa, eu pensei nisso. Os condomínios, Casa e Jardim, eles são implementados em áreas que a gente tem esse comércio fácil, então a gente está conectado à cidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse respiro como se a gente não estivesse na cidade. Mas eu também acho interessante a gente pensar no convívio em comunidade, porque a gente está aqui, por exemplo, a gente está na Casa Jardim Campo Belo. O bairro aqui é um bairro que eu conheço bem, essa área. Eu morei aqui um tempo. Então, é muito interessante a gente pensar que a gente tem uma vizinhança e que dentro do condomínio, até resgatando esse cenário aí de 31% da população ter criança em casa, quando você está num lugar seguro, as crianças também podem interagir. A gente volta a ter essa sensação de comunidade, tanto no nosso microambiente, que é o condomínio, quanto num espaço um pouco maior, que aqui essa região tem muito isso, né? A gente sente quase como se a gente estivesse numa cidade do interior quando a gente sai aqui na rua. Nossa, total. Tem uma rua aqui em cima que é La Place. É La Place, que gente, o que maravilhosa. Aconteceu com essa rua? Essa rua é um calçadão urbano, É incrível, porque você fala, mas eu acho que é esse movimento também das pessoas se apropriando desse espaço público, né? Tem os dois movimentos. A pessoa quer o conforto dentro de casa, ela quer se sentir... uma coisa é a extensão da outra, né? Dentro de casa você tá você quer ser bem-estar, mas você também quer sair num bairro que você tenha essa extensão da sua casa de bem-estar, né? Eu acho que esses bairros aqui, que é super arborizado, impressionante. mas você tá a 5 minutos de qualquer lugar. Vocês já viram a La Place final de semana?
Gente, Não, é sensacional. Até de semana, às 7 horas da impressionante. manhã, todo mundo correndo com cachorro. Então tem uma outra energia no bairro. tem. Eu acho uma coisa que eu queria colocar, que você estava falando das casas de ostentação, né? Eu acho que isso realmente está super em desuso. As Muito. casas estão cada vez mais com a personalidade de cada morador, né? E eu acho que isso reflete muito o novo morar, né? O que é o novo morar? Eu acho que as pessoas mudaram o comportamento de casa-dormitório, que é aquela casa que você entra, dorme, toma banho, dorme e vai trabalhar no dia seguinte e fica o dia inteiro fora, né? Entra para tomar banho e dormir. E isso mudou radicalmente recentemente, né? Então, hoje a gente tem um novo morar de verdade, que eu acho que também tem a ver com o que você estava falando de aconchego. Você só recebe na sua casa quem realmente você gosta. Você quer receber com aconchego. Você quer receber, deixar seu convidado à vontade, né? Você desfrutar de momentos reais, vamos dizer assim. Você ter... principalmente quem tem filhos pequenos, e daí aquilo que eu estava falando lá no começo, né? Que é esse vínculo que eu tenho com a casa, né? De você ter esses momentos especiais, inclusive até no design do mobiliário, né? Dos móveis serem mais orgânicos, mais aconchegantes. Muita gente nessa pandemia descobriu que tinham móveis e que eram super desconfortáveis, né? E resolveu mudar. E aí também tem a coisa da sustentabilidade, que por que não resgatar um móvel da família que te traz uma boa lembrança, Muito. ou colocar um quadro que foi da sua avó, enfim, tudo isso é muito bacana e isso vai dizer muito na sua casa, né? Então isso é bacana. Acho que é um resgate um pouco da identidade, né? Eu acho que as pessoas olharam para dentro e foram entender que eu gosto, quem eu sou. E aí, eu, por exemplo, sei lá, eu tenho uma poltrona na Mole que era da minha avó, que eu herdei. Olha. Eu tenho um super xodó e eu nem sabia quem era a poltrona Mole quando eu era criança, né? Vamos combinar. Então, porque é isso, né? Eu tenho e eu falo, eu tenho esse resgate que é muito de família mesmo e de momentos, né? Você lembra dos aniversários, você lembra, sei lá, de um brunch que você fez num domingo. Eu acho que a casa tem muito isso. E a gente recebe quem a gente realmente se importa e quer que participe da nossa vida, que esse momento íntimo, né? Que até tem a ver com o paisagismo, mas é que até é super cheia de emoção. Que um cliente, um casal de clientes falou, olha, na minha casa, só tenho um pedido, assim, que eu quero muito. Eu quero ter umas jabuticabeiras na plural. casa. Porque meu resgate foi criada na fazenda e não sei o quê, e o que ela queria era ter as jabuticabeiras, e eu fiz um projeto todo envolto de jabuticabeiras pontuais, assim, na casa, mas de todos os lugares da casa você vê uma jabuticabeira. E jabuticabeira é maravilhosa. É uma escultura. E gigante, né? E gigante, né? E o projeto é lindo, fico até arrepiada, mas o projeto é encantador mesmo. Assim, mas tem a alma do cliente, né? Então, Isso é uma encomenda, tipo, a cara, é o que para o cliente aquilo tinha um resgate, né? Da memória, da infância. E ela me mandou uma mensagem logo que a casa ficou pronta, cheia de emoção, que eu até guardo, e dos netos lá vivenciando, comendo jabuticaba na jabuticabeira e tal. Então, assim, é interessante que o pedido... E é tão simples. Então, isso que eu ia comentar. O pedido não tem um valor comercial. Não. Quer dizer, o briefing dela não era eu quero... não tem né? Ela não queria ostentar, né? Ela queria resgatar algo da infância. Na verdade, eu acho que também isso é um pouco o papel do profissional, né? Eu acho que a maioria dos clientes nem sabem o que querem, na verdade, quando chegam no escritório, né? Com certeza. Outro dia escutei isso. Nossa,
você apresentou um projeto que eu nem saberia pedir, assim, isso. Assim, foi mais, nem foi o que eu pedi. Porque, assim, acho que as pessoas... eu acho que esse é o trabalho do profissional, né? Você traduzir em projeto o sonho do cliente ou o pedido dele. Então, assim... Decodificar. Gente, deve ser... Mesmo que o pedido é mínimo, né? Você tem que identificar o que ele quer. Então, assim, não pediu nada de projeto, pediu a jabuticabé. Ele pediu uma emoção, né? Um resgate, uma memória. E como é que você coloca isso no projeto? Eu acho que é o papel do arquiteto mesmo, né? De como é que você vai traduzir aquele sonho e aquelas experiências em projeto. O que você entende que para aquela família faz sentido, né? Sei lá, uma família com 5 filhos, uma família com 1 filho, a relação com os espaços vão ser diferentes, né? Com certeza. Que é o lifestyle, né? Eu sempre também falo muito disso, né? Eu faço casas para casais, famílias que já ultrapassaram os 50 anos, que têm filhos e netos, ou seja, a casa atende idades de todas as idades e faço também casas de recém-casados, quer dizer, é outra demanda, né? Outra demanda, outro escopo, enfim. Então, esse é o gostoso da nossa profissão, né? É que cada cliente é um cliente, né? Exato. E a gente, sabe o que vocês estavam falando? E eu estava pensando aqui, a questão do bem-estar, eu acho que espaço é um ponto. Acho que talvez assim, tentando elencar alguns pontos que sejam sine qua non ao bem-estar. Natureza e amplitude, porque quando a gente fala de espaço, depende, né? Um espaço para um casal, é isso que vocês estavam falando, um espaço para 9 pessoas, mas essa sensação de amplitude. Tem mais algum item que vocês achem que é uma questão essencial para se ter bem-estar em casa? Eu acho que é fundamental você ter um bom layout, né? Total. Eu acho que essa integração, por exemplo, espaços pequenos, porque você pode ter esse bem-estar numa casa espetacular, maravilhosa, de 1.000 e tantos metros quadrados, e você pode ter bem-estar num apartamento de 30 metros quadrados. Sim. Quer dizer, o que aí é o bom profissional, ele vai dar prioridade e dar um jeito. Por exemplo, você pode muito bem ter uma hortinha na sua casa, né? Vamos combinar e fazer um chá super aconchegante, gostosinho e tudo mais, né? E ter da sua hortinha. Quer dizer, tudo é possível. Não é a metragem, não é a grandiosidade do projeto, né? Mas acho que a escolha até, né, dos materiais naturais, que te trazem um conforto, e isso independe do tamanho da casa. Então, a relação, né, que você estava falando das pedras, das madeiras, você pode ter as fibras naturais sei lá, no mobiliário, no tapete, ter uma iluminação mais tranquila, que você cria uma atmosfera agradável à noite, quando você está em casa. Então, esses são pequenos elementos, mas eu acho que o layout e a escolha do mobiliário que realmente a pessoa se sinta confortável, porque talvez a pessoa possa ter um sofá, mas se ela tiver um sofá super agradável, confortável, ela vai se sentir confortável. Né? E do tamanho ideal. Muitas vezes não acontece. Você sabe o que eu lembrei agora? A gente estava falando de paisagismo, sensação. A primeira vez que eu vim aqui, nessa Casa Jardim, eu até te levei ali fora. Que quando eu vim, já estava meio final de tarde. Assim. Quando eu entrei, eu vi aquela Alameda, né? Que acaba no pôr do sol. Gente, que coisa linda, que lindo. E estava um dia que o céu ele estava meio rosa, assim. Eu até tirei uma foto, eu falei, quando que em São Paulo a gente tem uma situação dessas, assim, de descompressão mesmo, exatamente essa palavra. E daí eu queria aproveitar isso e trazer um pouco mais a questão de plantas, sabe? Porque eu acho que a questão do externo aqui, não só nessa Casa Jardim, mas em diversas outras, e é algo que marca, porque quando a gente entra, a gente já tem esse espaço. Daí lá em cima a gente tem mais verde, é um verde que
exuberante, né? Porque ou a gente tem a paisagem, ou a gente tem as copas das árvores, além das floreiras. Eu queria falar um pouco sobre isso e também sobre como o verde ele foi incorporado até em microespaços. Nossa, Né? super. A gente está aqui falando de um espaço um pouco mais amplo, mas essa necessidade do resgate... Tem uma frase que eu lembrei agora, que era a natureza é o padrão. Que a gente hoje pode viver com tecnologia numa casa atual, contemporânea e tudo mais, mas buscando um pouco desse padrão que ao longo dos anos, naturalmente, a gente vai perdendo, né? Aqui, pelo menos na Casa Jardim, tudo quanto é lugar, a gente pensa no verde, né? Aqui no térreo, a gente sempre tem essa interligação com o jardim, mas a gente, em todos os nossos projetos, a gente sempre pensa uma floreira no quarto, no rooftop, a floreira beirando o rooftop. Então, para trazer mais a natureza para dentro de casa, isso é super importante e o cliente pede muito. E isso eu acho que é uma coisa relativamente nova. Assim, porque você fazer o contorno da casa sendo uma grande jardineira é como se fosse uma extensão. É mesmo você estando na altura. É como você pôs você está na copa das árvores e, ao mesmo tempo, você tem um jardim que é a extensão do seu próprio piso. Então, é como se na cobertura você não tem mais ninguém, você tem o céu, você tem o sol, a lua, e você vai ter essa bordura verde. E aí eu acho que cada um pode pôr, né, o seu lado que é mesmo montar esse jardim, cuidar desse jardim, porque eu também sinto que as pessoas cada vez mais estão curtindo entender das plantas, cuidar do seu vaso, matei o vaso, e agora? Mas faz parte dessa terapia da casa, do cheguei em casa, o que é meu aconchego? As suas plantas começaram a também fazer parte dos membros da Quase um da pet. casa. Quase um pet, dependendo do caso. Então, mas é uma coisa que as pessoas estimam, assim, e eu acho que alguns se descobriram super, nossa, olha, eu tenho um Super jardineiros. Super jardineiros. Eu acho muito legal, porque são experiências, mas que você vai colocando dentro do seu dia a dia, né? Se você imagina, você vai ter uma horta em casa. É um evento, porque a horta você vai ter que esperar o tempo, então acho que entram outros elementos, né? Porque se você plantar alguma coisa, você tem que esperar aquilo nascer, crescer, você vai acompanhando. Mesmo a jabuticabeira, ela vai dar o quê? Uma vez por ano. Então, você vai ter que esperar aquela colheita. Como alguma árvore muito imponente, você espera o ano inteiro aquela florada. E eu acho que é nesses pequenos detalhes do dia a dia que a gente começa a se conectar com a casa, com a natureza e tudo isso trazendo um bem-estar e fazendo parte da dinâmica, acho que, da vida das pessoas, né? Você sabe que isso que você falou é engraçado, porque ao mesmo tempo que a gente acelera as conversas de WhatsApp, a gente é forçado, né, a voltar a ter o tempo natural das coisas. Também é interessante a gente pensar, né, nisso. É que, por mais que a gente fuja, as coisas têm seu tempo natural, né? Assim, pode ter... isso é uma coisa que não tem o que fazer. E eu acho que na casa, até alguns materiais que envelhecem super bem, e a gente... Imagino, você que usa materiais naturais, você também vai falar, não, mas é assim mesmo, isso vai mudando ao longo do tempo, faz parte, são processos que a casa vai... sei lá, ela vai ganhando quase a sua cara, nossa, eu passei tanto tempo aqui vivendo nesse lugar que agora já tem... os materiais vão mudando, os materiais naturais, né? Sei lá, a madeira vai oxidando, vai mudando um pouco de cor. E acaba dando um charme, né? Eu adoro. Natural, Eu né? adoro Não é aquela uma coisa... palavra que eu uso bastante, que é a beleza da imperfeição. Nossa, sabe? muito. Eu acho que... E isso, acho que é bacana para o meu lado mais prático, sendo bem prática, né? Eu acho que é bacana a gente falar sobre isso, para não... Porque quem tem um apartamento pequeno ou... são soluções que a gente pode adotar para já, né? Eu acho que é esse novo morar. Por exemplo, ter uma hortinha dentro de casa e as pessoas, né, começarem a cuidar e ter essa relação de cuidar da natureza.
Enfim, tem todas essas coisas, ou entender que a madeira vai ficar diferente, o tecido vai não sei o quê. Então, ter esse prazer, E né? até que vai ter um risco não e se tá tudo cobrar bem, né? tanto, né? Então, isso é permitido. O jardim ser de um jeito, ou não tá florido o tempo inteiro, sabe? E acho que tudo isso traz muito bem-estar, né? Eu acho que isso e cria uma relação com a casa diferente, né? Do que você... Há pouco tempo, essa casa dormitório que a maioria tinha, né? De trancar a porta e ir para um outro lugar. Daí sim, né? Esse movimento. Vou contar uma curiosidade para vocês. No caso de Valentina, às vezes eu dou uma olhada qual foi o material que assim, mais gerou engajamento e tudo mais. E há mais ou menos uns 2 anos eu publiquei uma varanda de uma casa na Espanha. E se a gente for parar para ver, tem tudo isso que a gente está falando. Era uma varanda ao ar livre, com uma cobertura inteira de pedra, toda a casa de pedra, uma casa bem antiga, mas assim, de perfeito ali, tinha o ângulo da foto, só. Porque a toalha estava muito maior do que era o recomendado para aquela mesa. As cadeiras já estavam enferrujadas. A mesa ela já estava meio desmontada. Acho, gente, que até propositalmente a mesa estava desmontada. Era uma foto da AD. Então, com certeza, era uma produção aquilo. Mas a sensação que ela dá é uma casa com vida, é uma casa com calor, assim. E foi a casa que mais teve comentário, like. Foi assim, um negócio. Então, às vezes a gente bate o olho e não consegue raciocinar exatamente o que toca. Mas é isso, é a beleza da imperfeição. É a vida, né? É a vida Tem acontecendo. vida. A nossa casa, ela nunca fica 100% arrumada o dia inteiro, né? Então, assim, eu acho que esse daí é um resgate de... Esse daí é meu dia a dia, né? Então, assim, a gente consegue identificar isso que o cliente sempre está trazendo o que dá origem, né? A infância dele, o dia a dia dele, tentando resgatar de alguma forma, porque nada é perfeito, né? Gente, quero agradecer. Ah, não, antes de agradecer, antes de encerrar, eu quero saber se temos perguntas. Não temos? Ah, muito obrigada. Alguma pergunta a gente tem que ter. Não, a minha pergunta é, vocês falaram do conceito da casa saudável, que é diferente da casa sustentável. Então, como que esses dois conceitos conversam? Aonde um começa, aonde um termina e como eles colaboram, sabe, um para o outro, enfim. Ai, eu achei maravilhosa a pergunta. Vou até contar um pouco, daí depois se vocês... Tem uma mostra aqui em São Paulo que mostra Casa Saudável. Eu achei muito interessante, porque eles têm ali uma tabela, eles chamam de tabela azul, alguma coisa assim, que são 10 itens que eles analisam para certificarem a casa saudável, o ambiente saudável. E eles fazem isso muito também corporativo, porque eles falam que, inclusive, tem uma mudança na equipe mesmo, enfim. E daí, eu não vou lembrar... eu tenho aqui os 10 itens. Olha que coincidência. Eu tenho aqui. Vou ler quais são os elementos que são analisados, né? Iluminação natural e artificial, e a artificial sempre com esse olhar mais voltado para o ciclo circadiano. A acústica, manutenção e limpeza, que daí é muito voltado para os produtos que a gente usa, que às vezes a gente não lê, né? O desenho arquitetônico, claro, projeto elétrico e hidráulico, paisagismo, os materiais, a qualidade do ar, que também é uma coisa... Vocês sabem que foi muito interessante. Quando eu fui lá, eu tinha acabado de ganhar um home spray que eu adorava. E daí eles estavam me apresentando a questão da qualidade do ar, e daí eu perguntei de home spray, e eu borrifei. E apitou o que eu uso na minha casa. Ele falou, esse você não usa mais.
Mas que a gente nem imagina, né? Nossa, eu adoro. Então, eu também adoro. Mas, assim, não são... Tem vários que são ótimos, maravilhosos, perfumados. Mas é que o específico que eu estava na minha bolsa aquele dia não era. E qualidade do ar, eu falei, e sustentabilidade. E daí eu achei interessante, porque essa análise, eles analisam a casa, esses 10 elementos, e essa análise não tem a ver necessariamente com a estética do espaço. Então, às vezes, pode até parecer um espaço meio árido, pouco confortável visualmente, mas ele pode ser um espaço de uma casa saudável. Eu achei interessante isso, e a sustentabilidade, óbvio, está entre esses 10 itens. Então, é um olhar mais voltado para a saúde até, do que para a sustentabilidade. Mas a sustentabilidade, cadê? Ela compõe um desses 10 itens. Porque não tem sentido a gente ter uma casa saudável para a nossa saúde e insalubre para o mundo, né? Se estamos no mundo. Mas eu achei interessante esse olhar, porque até então o meu olhar era mais voltado para essa questão de sustentabilidade. Nunca pensei, sabe, com atenção na questão de como a casa influencia na nossa saúde mesmo. Eu acho que as casas sustentáveis, ou seja, a sustentabilidade, ela diretamente vai te proporcionar mais saúde, né? Ou seja, a médio, mais principalmente. Saudável, né? Porque você está com elementos da natureza, ou seja, você está respeitando o que é natural, né, do ser humano. E aí é toda essa conexão. Até fica termos repetitivos, porque é uma sincronia mesmo, né? Vocês conseguiriam dar pra gente, tipo, dicas de como deixar a nossa casa mais sustentável, sabe? Porque às vezes a pessoa, quando ela está construindo, enfim, ela pode já morar numa casa que não foi pensada para ser sustentável, saudável. Então, como que ela pode, no dia a dia dela, trazer um pouco dessa sustentabilidade, seja através da arquitetura ou não, para o dia a dia dela, e a saudabilidade também, esse bem-estar, sabe? Eu não, gente, é o seguinte, existem vários consultores de casas saudáveis. Eu não sou consultora. É que eu fiquei muito interessada no tema, acabei conversando bastante. E uma das coisas que me tocou, que é uma mudança assim, que a gente pode fazer na próxima compra de supermercado, é procurar esse elemento, um dos elementos, a limpeza e manutenção. Eu confesso que eu não tinha esse olhar. Assim, eu nunca parei para ler com cuidado o rótulo. E a gente fez isso, eu fiz ali, fiquei um pouco... Então, acho que isso é uma coisa que é isso. Na próxima compra de supermercado já dá para mudar sem a gente ter equipamentos que façam análise do ar ou análise, sabe? Isso é um consumo diário que a gente tem e que não necessariamente a gente... E uma coisa que eu achei super interessante... essa questão que a gente está falando de aroma, de perfume, eles estavam fazendo o projeto de pintura e tudo mais, e eles falaram, repara que não tem cheiro. Não tinha cheiro. Então, porque se você for pegar algum selo de certificação LEED, Aqua, de sustentabilidade... um dos itens é que nenhum material ele pode emitir o que eles chamam dos VOCs, que são voláteis, né? Que são as substâncias tóxicas, porque às vezes você nem tem cheiro, não necessariamente tem cheiro. Mas vamos pegar uma coisa mais simples para casa. Se você vai pintar com uma tinta à base d'água, que é super comum, né? Ela é muito mais saudável do que você pintar com uma tinta que a base é acrílica. O cheiro muda, mas não é só o cheiro, é isso. São os componentes que tem naquela tinta e volatilidade e vão fazer mal para a saúde nossa e de quem tiver, da pessoa que estiver aplicando, mas também do morador, né? Então tem vários os materiais naturais, se você não começar a passar um monte de resina por cima, porque aí você também está trazendo esses materiais que são sintéticos, vamos dizer assim, você também tá tendo essa casa que respira, né? Aquele material, cimento, madeira, fibra,
a pedra, tem um respiro e ele está mais inserido no todo. Mas o que eu pensei muito com a sua pergunta eu acho que tem muita história da água, né? Que a gente não pode deixar. Então, você ter esse reuso da água, de você ter uma placa solar no seu telhado, que são coisas mesmo que você entre numa casa que já, sei lá, ou reforma, ou mesmo aqui nas casas da CID, você consegue pôr placa solar para aquecer a água do banho. E isso, a longo prazo, é muito sustentável. Além de econômico, né? Então, mas o sustentável está relacionado, né? Porque eu acho que todo mundo acha, mas eu tenho que fazer um investimento inicial. Você tem, mas o payback, ele é muito rápido, né? Se você pensar, quantos anos você vai morar nessa casa? Sei lá, 10. Se o payback for 2 anos, você vai passar 8 anos... né? Então, eu acho que a água, a energia... Então, são as coisas mais simples de sustentabilidade, né? De pensar nas lâmpadas. Mas eu acho que sempre também o descarte. Você ter coisas que você realmente quer ter. Você ter, talvez, menos coisas, consumir menos, mas mais conscientemente. Então... O consumo consciente é uma coisa que eu acho muito hoje, assim. Muito hoje. Né? E você falou dica para agora, eu acho que essa coisa que a gente está falando de reorganização também, né? Eu acho que de planejamento. Eu acho que tumultua muito o seu dia a dia se você tem uma casa desorganizada, né? Então, é muito simples você se desapegar de algumas coisas e se organizar funcionalmente. Eu acho que isso é uma dica assim, super simples, né? Rápida e que funciona muito. Se me permitem, eu queria dar uma dica também, que eu faço em casa, e fazer uma pergunta depois. Uma dica que você pode fazer hoje, por exemplo, para ter sustentabilidade na sua casa, é trocar todos os seus produtos de limpeza por produtos biodegradáveis. Que hoje esse mercado é muito amplo e é uma coisa que realmente gera um impacto muito grande no meio ambiente quando a gente lava uma louça com sabão que tem muitos componentes químicos que poluem o meio ambiente, que poluem o lençol freático. Então é uma coisa que eu acho que se todo mundo trocar desde produtos materiais de limpeza a também produtos de higiene pessoal, o impacto é realmente muito grande no meio ambiente. E uma pergunta, vocês acham que, como que vocês veem hoje, né, o home office? Hoje em dia os clientes estão pedindo para vocês ambientes de home office porque esses clientes eles acham que o home office veio para ficar? Eu não tenho dúvida, né? O que a gente estava falando do novo morar. Eu acho que realmente existe, é fato, um novo morar. Mudou muita coisa. E hoje é fato que as pessoas vivem meio no escritório, meio na casa própria, né? Isso hoje é super viável. As pessoas já não viajam tanto, né? Não viajam tanto a trabalho. Também então muito mais, começaram a fazer muito mais reuniões em casa, né? Então o home office hoje é uma realidade, né? Faz parte, acho que do dia a dia de todos hoje. E sim, os projetos todos têm que contemplar um home office, porque senão ele fica obsoleto ou fora da realidade, né? Defasado. E vocês acham que os clientes, eles querem, eles não se importam, quero uma casa ampla, legal, para eu passar mais tempo nessa casa hoje, ou eles querem realmente ter um ambiente para o home office, para que ele se sinta em outro ambiente e assim seja mais produtivo? Olha, é bem variável, né? Depende do trabalho. Tem pessoas que fazem muito home office, mas precisam estar isolados, né? Outros não, né? E daí é melhor que ele esteja integrado com um espaço mais agradável, enfim. Então, isso é bem variável. O que é de fato, eu acho que realmente houve uma revolução na forma de morar. E que realmente todo esse assunto que a gente está falando de estar envolvido com a sustentabilidade é uma realidade também, né? E ter espaços mais otimizados
né? Então, bem pensados, integrados. Isso realmente é um novo jeito de morar, né? E aí que é bacana a gente estar falando desses novos empreendimentos, dessas novas propostas, né? De casa principalmente e tudo mais, que vem de encontro a essa nova realidade. Sabe o que eu lembrei? Nessa visita aí que eu fiz nessa casa, tinha um espaço ali de home office. E daí eles estavam contando que o homem, desde os primórdios, é uma reação natural do homem de colocar prioridades nas atividades. E que sempre, óbvio, a atividade que está mais relacionada à sobrevivência, ela automaticamente predomina em relação às outras. Isso a gente percebe, assim, se a gente está com fome, a gente só pensa nisso, não consegue produzir tão bem. Mas que numa situação em que as condições básicas estejam, né, saciadas, o trabalho normalmente é a demanda mais importante, ela acaba se sobrepondo a, por exemplo, um momento vou sentar aqui, de relaxamento. Então, que eles sugerem que tenha um espaço de home office, porque senão, se você está no teu quarto, se você trabalha no teu quarto, vai dar 10 horas da noite e você vai continuar trabalhando, porque você vai entender que já não existe mais a distinção entre o que é trabalho, qual que é o momento de lazer, porque sempre o trabalho ele vai... Isso, assim, é uma coisa que eu mesmo sinto na prática. A partir do momento que eu fui para o home office, assim, nunca mais saí dele. Nunca mais saí. Então, eu acho que é uma demanda, mas eu também acho que a gente tem que se policiar. Assim, ó, chegou, sabe? É difícil. E olha que eu tenho, no meu, assim, lá no apartamento, eu tenho um lugar para lá. E na casa eu vou ter um lugar... E eu estou pensando em colocar um cadeado, assim. Com senha, que eu não sei essa senha depois das 8. Eu percebo também, eu acho que tem que ter o espaço fechadinho, porque muitas pessoas trabalham, né, e precisam ter essa concentração, mas eles estão pedindo bastante na sala, para contemplar com a vista, para ter uma coisa mais leve, para ter uma qualidade melhor de vida durante o dia, sabe? Você está trabalhando, você está contemplando, você está com o jardim na frente, então... Você não está trancafiado, né? Você não está fechado num quarto e, eu estou bitolado aqui, estou trabalhando. Então, tem um outro... Gente, eu devia ter anotado tudo. Tem um outro estudo que fala que quem trabalha, ou no meio do trabalho, enfim, mas ao ar livre, meia hora, é até menos de meia hora, tem uma produtividade maior. Olha. Interessante, né? Outra coisa, vocês veem hoje em dia, assim, nas fábricas, né, de mobiliário, essa preocupação de, por exemplo, porque é muito diferente você sentar numa mesa de escritório, a anatomia dela é diferente para você passar ali horas no computador. Vocês veem essa preocupação hoje, por exemplo, em marcas que fazem mesa de jantar, mesas que são pensadas nesse home office, ou móveis pensados nesse home office? O que eu vejo bastante são os móveis de trabalho. Então, aquelas mesas, sabe? Aquelas mesas que levantam e você trabalha em pé. E daí, olha que interessante. Eu estava vendo que o Nietzsche, o Aristóteles, até o Churchill faziam as pensatas e reuniões caminhando. Porque falam que ativa, a gente fica mais desperto, atento. Então, além de ter uma questão de circulação, né, você não passar o dia inteiro sentado, tem algumas pessoas que falam que a nossa produtividade intelectual também é melhor quando você está numa postura ativa. É tipo sair para correr, né? Eu, pelo menos, eu resolvo bastante coisa. Correndo. Total. Porque eu acho que... Eu não sei, mas deve ter alguma coisa química no eu cérebro. Acho que deve ter alguma explicação. Corrida é uma meditação ativa. Exatamente. Né? Tem umas mesas, mas aqui no Brasil eu ainda não vi. Que você caminha enquanto... É exatamente esse esquema da mesa que levanta, só que ela tem um aditivo da esteira. E não é uma esteira, como se fosse uma esteira de academia. Ela é petit, assim, vai. É só pra gente caminhar. E tá trabalhando ali, caminhando. Mas sabe que eu me lembrei? Um seriado que... atual, enfim...
Mas era isso, a sala não é home office, mas eu acho que dá para levar para esse lado. Dentro tinha a sala lá da diretora da agência era uma revista, e aí ela tem uma esteira mesmo de corrida, andar. Aham. E a pessoa tá lá trabalhando, bota seu fone, faz seus calls e tá na esteira, porque eu acho que é muito louco, mas deve ter a ver com essa coisa que você faz o exercício no seu ambiente de trabalho, porque também faz parte, né? Assim, porque passar o dia inteiro sentado, Gente, sem se mexer, é difícil. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu adoro essa ideia do ambiente híbrido, mas eu tenho medo de nunca mais sair desse ambiente. Se eu trabalhasse no escritório que tivesse tudo, talvez eu levaria minha cama para lá. E tipo, pronto, já vou sumir. Eu sinto um pouco que estava falando, né, a Ellen falando do pessoal pedindo na sala, integração para poder ver a área externa, isso eu acho saudável. Agora, levar o home office para o quarto, eu acho muito complicado, porque eu acho super importante, né, você separar esse momento íntimo, porque o quarto, querendo ou não, dentro da casa, ele é seu momento mais íntimo, Recluso, de tranquilidade. Né? Eu deixo o celular fora. Acho que é aquela coisa que você precisa desacelerar, né? Eu acho que dá para levar um apoio para o quarto, né? Você ter uma escrivaninha, alguma coisa nesse sentido. Agora, você colocar realmente o seu ambiente de trabalho dentro do quarto é bem ruim. É ousado, né? Muito bom. Mas então, voltando um pouco à sua pergunta de design de mobiliário e tudo mais, eu acho que para o corporativo, sim, tem bastante coisa mais adequada, mas eu acho que para o residencial a gente ainda está caminhando, mas eu sinto tanto que eu estou tendo bastante pedido, solicitação de design de mobiliário específico, para atender essa demanda que realmente aumentou muito e realmente ainda é carente nesse sentido. Você pensa que você quer trabalhar na sua casa, quer fazer um home office, você não quer colocar uma mesa de escritório, exato. Né, formal dentro da sua sala. Você quer ter um ambiente bonito, com um design bonito, mas que te atenda. E acaba que a gente, como profissional, acaba desenhando específicos e tudo mais, e às vezes isso não é tão viável economicamente, né? Então, isso é realmente, eu acho que é uma tendência a gente assinar móveis, mobiliário com essa funcionalidade mais específico e tudo mais. E se for sustentável, melhor ainda. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho 3 filhos pequenos, né? Parabéns! Vocês devem imaginar como que é para deixar uma casa organizada com 3 crianças. Então eu queria ouvir algumas dicas de vocês de como pensar numa decoração que atenda tanto os meus filhos e também deixar a casa num ambiente harmonioso e bonito. É um pouco complexo, né? Eu vou até prestar atenção que eu quero aprender isso também. Mas uma dica eu acho que é optar por mobiliário orgânico, ou seja, sem quinas, né? Que eles aconchegam e que você não vai ficar preocupado com a quina de se machucar. E até porque ele abraça mais, né? Ele é mais até não emotivo, eu não sei como uma palavra para infantil, Não, mas eu acho que é orgânico mesmo, né? Que a criança ela Mais amigável. é amigável. acho que é funcional, né? Ou seja, mais funcional e vai ajudar muito, porque você não ficar preocupado, realmente a casa o projeto tem que ser para você que é pai de 3 filhos, entendeu? Então tem que ser uma coisa prática para você viver em paz, feliz. Eu sempre fui a favor de revestimentos práticos, porque nunca passou pela minha cabeça ter uma casa em que eu ficasse preocupada se a criança vai sujar, se vai pular, se vai não sei o quê, né? Eu acho que esse é um ponto bem bacana, porque a casa é para ser vivida. Eu acho que também os móveis que também interligam com baú, sabe, de organização, que onde a criança consegue pegar sozinha, guardar, então você já vai ter uma educação, né?
Eu acho que isso ajuda bastante. Flexibilidade, né? São móveis flexíveis, aí é layout, enfim. Mas eu gosto muito também de layout que você pode ter releituras, né? Ou seja, peças que se movimentam, peças leves, né? Com rodízios, como ela diz, que você arrasta, vai para o lado. Ou cadeira da sala de jantar, que quando chega mais gente você pode pôr no living, e assim vai. Eu não sou arquiteta, não sou designer, sou jornalista e sou mãe de 2 bagunceiros. Então, vou te falar uma coisa que não é que solucionou, porque a minha casa está bem longe de ser uma casa Marie Kondo. Mas o que eu fiz depois de ter filho, eu lotei a casa daqueles cestos Yanomamis grandes. Lotei em absolutamente todos os ambientes tem, e todos os ambientes têm um pouco de bagunça. O que eu faço é pedir para só colocarem a bagunça dentro do cesto. Eu oculto a bagunça. Né? Eu esconder aquela bagunça. Mas é até uma forma de disciplina também, né? Que acaba sendo organizado. Eu desisti de colocar as coisas nos devidos lugares. Não existe, daí aquilo que a gente falou no começo, não existe a casa de revista. Não tem aquela casa para foto, né? Que ninguém deixa um copo. Não existe. E não é nem sustentável, né? Exato. Porque, pelo amor de Deus, mas eu adorei a sua ideia. Não é saudável. Né? Eu adorei sua ideia dos cestos. Não, gente, tem Porque cesto em todos os ambientes da minha casa. Eu também acho que tem que simplificar, né? Porque é isso, é o dia a dia. Isso vai acontecer todos os dias. Então, não pode ser nenhuma fórmula muito complexa, mágica, porque ou você não vai fazer, ou você vai desistir. Desse jeito, pelo menos, você... E eu acho também que a criança tem que participar da casa e tem que entender que aquele espaço é de todo mundo e que arrumar, nem que seja colocar tudo dentro do cesto, também faz parte do convívio diário e das relações. Saudável. Eu acho que vai criar uma memória. Ó. Quando crescerem, eles vão ter uma memória afetiva. Eles vão ver um cesto, vão sair correndo quando forem adultos. Eu tenho uma pergunta também. A gente falou muito sobre esse novo morar e como vai evoluindo, que também pode ser um pouco do impacto da pandemia, mas como impactou na arquitetura, paisagismo, sustentabilidade mesmo. Eu imagino que não seja algo fechado, né? Não são ali os novos 10 mandamentos do novo morar, e isso vai evoluindo. O que vocês entendem como um horizonte de 5 anos, assim, para onde as coisas podem caminhar? Se vocês já têm algum feeling, assim, do que pode ser ir se consolidando ou não, pode mudar de novo, enfim, tem algum palpite aí? Olha, também é outra pergunta bem complexa e a gente também não tem bola de cristal, mas lógico, a gente tem uma ideia do que está acontecendo e que vai continuar acontecendo, né? Então, eu acho que ambientes integrados com natureza é quase que prioridade, né? Trazer a natureza de alguma forma para perto de você, porque isso vai te dar bem-estar e vai te dar energia e é isso que vale, né? Outra coisa é espaços funcionais, ou seja, você pode ter espaços pequenos, mas desde que ele seja bem organizado e funcional e integrado. Acho que integração é uma super palavra. Uma coisa bacana que a gente não falou aqui, que é automação, né? Ou seja, a tecnologia, né? A tecnologia, que até é bem presente aqui nos projetos da CID, mas ela está cada vez mais acessível, né? E que agrega muita coisa, muita praticidade, enfim, uma coisa que agrega muito e cada vez mais estão aparecendo as Alexas da vida e tudo mais, e que colaboram com o seu dia a dia, né? Acho que esses são bem os pilares aí que realmente vamos evoluir, sem dúvida, né? E cada vez mais vai ser acessível e para melhor bem-estar, para melhor moradia, enfim. Mas eu também acho, complementando, que o mobiliário, eu fiquei lembrando de uma apresentação que eu fui na Carbono, não, na Decameron, que eles tinham desenvolvido uma linha toda de mobiliários que era
tinha uma mistura meio da casa com essa coisa do mobiliário para escritório, mas claro, com mega design, tudo junto, integrado. Mas eu acho que é uma casa que ela vai envelhecer bem. Isso quer dizer o quê? Que você vai fazer algumas escolhas hoje que daqui a 5 anos elas vão continuar fazendo sentido. Então, se você tem hoje um filho de 3 anos, ele vai ter 10, ele vai ter 15. Então, eu acho que cada vez mais pensar um pouco menos, nossa, vamos fazer o quarto de bebê mais incrível do planeta, mas o bebê daqui a 6 meses não é mais bebê. Então, eu acho que dentro dessa coisa de sustentabilidade, você pensar que tudo... Essa casa, ela vai sendo ajustada. Eu acho que o mobiliário flexível que você falou, das coisas soltas, você não engessou aquilo, né? Você está deixando... Pode ser que hoje essa poltrona está aqui, amanhã vai fazer sentido ela estar do outro lado. Porque é uma coisa que você está pensando em coisas mais perenes. Porque o ser humano também vai continuar igual, né? Eu acho que tem umas necessidades básicas que nunca vão mudar. Pirâmide a gente vai continuar, né, fazendo as refeições. Tem um lado do cuidado, né? Eu acho que você vai continuar assistindo seus filmes com a família. Você vai querer ter uma cama super gostosa para poder dormir bem, né? Um quarto de hotel, sei lá, aquele super incrível colchão. Então, eu acho... E, claro, que com tecnologia melhorando, cada vez mais essas coisas ficam mais acessíveis, né? Eu acho que o arquiteto ele está sempre antenado para isso, né? Porque com a tecnologia, como vai mudando, você vai mudando também o seu jeito de pensar dentro de casa. E eu acho que não tem muito assim, daqui 5 anos como vai ser? Vão acontecendo coisas no mundo que aí a arquitetura ela tem que ir acompanhando. Não dá para pensar daqui 5 anos. Eu vou te dar uma sensação minha. Tem alguns estudos que falam que a gente tem um comportamento meio cíclico, né? Então, vou dar um exemplo trazendo para o nosso universo de casa. Se a gente vive um momento super minimal, o próximo vai ser completamente over, né? É assim, só para você falar o que aconteceu. Só para perturbar, dar aquela chacoalhada. Então, eu sempre fico... A gente nunca sabe, né, exatamente qual é o extremo oposto. Claro, aqui eu estou falando de um minimal, é óbvio que o outro é sei lá, quase um barroco. Então, eu não sei o que vai vir, porque a gente está muito... Se eu tiver que resumir a um material, a gente está bem argila, vocês não sentem isso? A gente está bem, tipo, terra, material natural. Eu não sei, porque até se a gente sair, eu vou ficar muito chateada, porque eu me encontrei nele. Agora, o que eu acho que a gente vai ver é o que a gente já vê no comportamento cultural, que é uma pluralidade. Assim, é um exercício de conhecer novas culturas, novas formas de pensar e uma abertura. A gente está, inclusive, se forçando a perceber outras maneiras de enxergar. E daí, levando isso para as casas, eu acho que passa a não ter mais sentido uma casa que a gente entre e fale assim, já vi esse sofá em tal loja, essa poltrona que eu conheço, esse tapete eu sei de onde você comprou. Então, assim, quando tudo ali é reconhecível, deixa de ser já está decodificado, a gente não precisa mais conhecer. Então, acho que para esse tipo de espaço, deixa de ser atraente. Acho, né? Vamos ver, porque é um chute. Vamos ver se eu faço um gol. Daqui a 5 anos, vamos ver. Bom, gente, acho que é isso. Obrigada. Nossa, a gente até se estendeu aqui no horário. Foi uma conversa deliciosa. Obrigada, viu? Obrigada pela Cid, pelo convite. E é isso, gente.